aquele que não me desampara, porque até aqui você me acompanhou. Mesmo quando as coisas não estavam claras, mesmo quando a minha vista embaçou, eu consegui enxergar o seu amor. Mesmo em meio a tanto sofrimento e a falta de sensação de pertencimento, porque eu sinto que eu não pertenço a esse lugar. É como se aqui eu não pudesse habitar. Eu quero voltar pra casa do rei e retornar pra um lugar que eu nunca visitei, que é maior do que os meus olhos podem ver, maior do que as minhas mãos podem agarrar, maior do que as minhas palavras podem dizer, maior do que o mal é capaz de estragar. Me sentindo vítima do meu próprio esforço, mirando o céu, mas acertando o calabouço. Não importa se eu visto calça, chinelo, bermuda, parceiro. É mais fácil pedir dinheiro do que pedir ajuda. Ah, Deus, eu tenho sentido o peso do meu cansaço, acostumado com o trabalho pesado que eu faço, seja no frio, no calor do inferno ou no mormaço. Cansei de carregar as coisas pelo meu próprio braço. Eu vim fazer um som, porque a minha mente já faz muito barulho. Eu me sinto arauto e escravo do meu orgulho. Eu tô vivendo aquela parada. Se eu não mato, eu morro. O que você vai ouvir agora não é uma música, é um pedido de socorro. Uma pergunta. Quanto sofrimento é necessário passar até que tudo possa se estabilizar? Quando você carrega uma cruz pesada na estrada, seu tropeço fala mais alto do que sua caminhada, e é difícil lidar com o peso da falha, ainda mais quando ela afeta a barra que você segura. É quando você confunde sacrifício com tortura e acha que revidar é um ato de loucura. Mas pensar dessa forma é delírio, é como confundir sacrifício com martírio. É assim que o inimigo te deixa perverso e faz você achar que cansaço é progresso. Por isso eu não aceito essa tendência, porque subestimar o mal é apagar sua existência. Porque ele é sutil como fio de cabelo, sabe ser violento, mas também finge ter zelo. Ele te aprisiona como um pesadelo, te fratura como uma queda, um atropelo. Por essas e por outras eu vou fazer um apelo. Satanás existe, é preciso combatê-lo. Então esse é meu processo de transição, onde só em Jesus Cristo eu posso confiar. Já que o diabo anda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é meu processo de transição, onde só em Jesus Cristo eu posso confiar. Já que o diabo anda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vigia. Lá em 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: portanto, irmãos, estejam alertas e vigiem, pois o diabo, adversário de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É só percebendo o mal que se pratica o bem. Deus abençoe. Venham a mim os cansados e oprimidos, os machucados e os feridos, os assustados e os aflitos, todos aqueles que estão presos em labirintos. Os sedentos e os famintos, os que travam batalhas e conflitos. Para suas almas eu trarei descanso e vou pôr alegria no lugar do seu pranto. Pro desesperado eu trarei alívio.
Pro solitário eu trarei convívio, porque eu sou a porta por onde a ovelha passa. E o ladrão não invade, não importa o que ele faça. Eu sou o pão da vida, o alimento que me estraga. Eu sou a resposta daquele que se indaga. Eu sou o amor pra quem só sente repúdio. Eu sou o abrigo de quem procura refúgio. Eu sou a verdade que deve ser expressa. Eu sou o caminho que não é corrido com pressa. Eu sou a vida abundante e plena, que afasta as raposas e assusta as hienas que tentam destruir a sua vinha. Filho, se lembre de uma mensagem minha. Eu sou o teu Deus, eu te ajudarei. Na sua fraqueza eu te fortalecerei. Contigo no paraíso eu estarei. Na sua peleja eu te acompanharei, porque eu tenho as palavras eternas. Mas mesmo assim você insiste em correr com as suas próprias pernas e viver com base no seu próprio esforço e agir segundo o seu próprio entendimento. Isso é como viver no fundo do poço e nunca se questionar sobre o próprio sofrimento. Pois eu estou onde seu olho não alcança, onde a liberdade chega antes da fiança. No brilho inocente do olhar de uma criança que contempla a vida com fé e esperança. E esses atributos são o que te faltam. Parece que com qualquer coisa os seus olhos saltam. Não basta se sentir espiritualizado, também é necessário confessar os seus pecados. Pense nas suas lutas e nos seus atritos, no que você tem feito, no que você tem dito. Porque pelo seu erro você mesmo se pune. Você já não sabe que eu sou um Deus que une, que mesmo depois da sua falha eu te procuro, que perto de mim, tio, você tá seguro. Porque você se pressiona e se cobra, sendo que não é por você a sua própria obra. Porque você busca a aprovação alheia, aceitação de pessoas, mesmo em uma ceia. Por mais que na mesa você esteja sentado, lembra que ser incluso não é ser convidado. Porque o dinheiro te preocupa tanto. Eu vejo que a presença dele te traz acalanto, mas a falta dele te assusta. Talvez você não saiba quanto o dinheiro custa, ou quanto ele barateia a sua própria vida, transforma um terreno em um beco sem saída. Eu falo sobre aquilo que a sua grana não compra, principalmente quando a escassez te encontra. Mas eu sou um Deus de segundas chances, que te dá novas estratégias e lances. Hoje eu não vou pedir que você avance, eu só espero que nos meus braços você descanse. Obrigado, Pai. Obrigado. O mundo me ensinou a viver acostumado com a guerra. Talvez por isso eu me assuste com a paz. A lágrima de Cristo é como chuva na terra, que molha o rosto do soldado na guerra, daquele pecador que só se lembra do Pai, quando seu sangue escorre e a sua pressão cai, quando ele mesmo já não sabe pra onde vai, quando ele sente que o seu próprio ego lhe trai, quando ele sente que a sua própria vida se esvai, através da impureza que ele atrai, quando seu amor escorre pelos dedos como areia e ele não se aquece pelo fogo da candeia. São nesses momentos que a mente passeia por lugares onde só a morte semeia, quando você só acelera e não freia, e no primeiro poste tem uma colisão feia, quando sua face de hematomas fica cheia, Cristo te segura igualzinho uma correia. O diabo dá âncora, Jesus dá nadadeiras e pernas, pra que eu não corra só em esteiras, pra que eu acorde quem inverna e faça rimas passageiras que dê lembranças eternas, ainda que eu não viva como eu queira. Eu sei que é Ele quem tira a poeira dos meus olhos, a neblina do meu trajeto, e faz com que a minha arma seja o afeto. Cristo sempre aparece de um jeito discreto, e em alguns momentos ele não é direto. Você precisa decifrar o que ele tem falado, principalmente quando o assunto é o seu chamado. Senhor, que o seu amor me constranja, que eu possa combater o que o inimigo me arranja, que eu seja um cordeiro no meio de lobos, me mantendo firme mesmo passando pelo fogo. Mas
como isso será possível? Se eu ainda me sinto distraído, deslumbrado com aquilo que o mundo tem me entregado, envolto no pecado e espiritualmente destruído, iludido com a primeira posição do pódio que muitos alcançam pela raiva e pelo ódio. 2 sentimentos venenosos como sódio que corre pelas suas veias por conta do alimento que você ingere a todo momento. É quando você paralisa o seu movimento sem perceber o que acontece aí dentro. É como querer recuperar o tempo tentando comprar um relógio e não ver que isso é uma estratégia falha. São nessas circunstâncias que o Senhor trabalha, que Ele se aproxima, abre a boca e diz: filho, não se lembre apenas do que eu já fiz, mas também se recorde daquele que eu sou, que pra onde você ainda não foi eu sempre vou. Porque antes que o mundo pudesse te matar, você se achou por tantas vezes que hoje eu vim te resgatar, entendeu? E é quando o filho retorna pra casa depois de um momento de perdição, é nesse momento que o pai prepara uma festa e uma grande comemoração. Se ele tem 100 ovelhas e uma se perde, não são as 99 que vão receber salvação. O amor de Deus resgata muitas vidas, vidas como a sua e a minha. Mas pra que isso pudesse acontecer, primeiro Ele entregou o único filho que Ele tinha, pra que a gente não pudesse perecer. E isso é bem diferente de morrer, porque o perecimento é uma destruição que geralmente tem uma longa duração. E ele pode durar sua vida toda, ele te estraga até que o seu coração exploda. Mas pra que isso não aconteça, permita que Jesus Cristo estabeleça dentro do seu peito um novo coração, que seja de carne e não duro como latão. Quero te falar um pouco mais sobre Jesus, desde o seu nascimento até sua morte na cruz. Nascido em Belém, em uma manjedoura, mal sabiam que ele era uma figura salvadora, que era o Messias que o povo esperava, aquele de quem todo profeta falava, que para os presos trouxe libertação e que me livrou de toda a escravidão, que me abraçou como um filho amado, mesmo depois de eu já ter errado. O amor de Deus faz eu me afastar da beira do precipício e de toda essa berlinda. Senhor, é difícil de aceitar que você já sabe das falhas que eu não cometi ainda, porque eu fui criado por Deus e não por homens. E mesmo sendo pecador, Jesus morreu por mim. Mesmo sabendo que eu errei no meu início, eu também sei que é só com Cristo que eu posso mudar o meu fim. Ó Pai, sei que não tenho sido digno de pedir coisas a você, Senhor. Sei que eu tenho sido um filho mal educado, rebelde e perdido. Mas eu gostaria de te fazer mais um pedido, se possível. Eu não esqueço o caminho de casa, eu não esqueço, ainda que eu não veja nenhum milagre. Que o Senhor seja meu fogo e minha brasa, sempre seja, antes que a chama se apague. Que eu não esqueço o caminho de casa, que eu não, ainda que eu não veja nenhum milagre, que eu não. Que o Senhor seja meu fogo e minha brasa, seja meu fogo, antes que a chama se apague. Ó Pai, qual será a minha missão aqui na terra? Quando eu tento responder, parece que minha carne erra. Eu sinto que o inimigo quer me atacar, e no cós ele quer me ver atracar. Mas o discurso dele eu não vou acatar, e se a lei promove o caos, eu vou desacatar. Mesmo que ele conheça as minhas fraquezas, eu sei que o Senhor protege as minhas fortalezas. Pai, gerencie os meus pensamentos, seja a minha companhia no relento. Não quero mais ter meu sofrimento, pois eu sei que ela é a maior zona de crescimento, do fortalecimento espiritual. Sinto que eu já nadei demais no meio da zona abissal, e me afoguei da superfície no meio das profundezas, colecionando dúvidas, medos e incertezas, presentes dados pelas mãos do diabo. E quantas vezes ele já não andou do meu lado, me olhando atentamente, vigiando meu passo, dividindo um vinho, rachando um maço na madrugada pelo centro de São Paulo. Em qualquer lugar eu me senti como um minotauro, preso no labirinto como uma
aberração, travando batalhas contra minha solidão, pai. Angústia. Não quero apenas te pedir perdão, pois eu sei que meu processo é de redenção. Quero Salvação. cumprir com a tarefa de nascer de novo, nem que pra isso eu tenha que andar descalço no fogo, me tornar duro e frio como cimento, ou ser invisível e forte como o vento. Eu tenho que saber aquilo que eu quero ser, por isso que meu processo é de se autoconhecer. Mas pai, não tem como isso acontecer se um dia eu viver distante de você, pois eu já tive motivos pra querer morrer. Hoje eu só preciso de razões para viver, e essas razões são Deus, o dono da glória, que me motiva no fracasso e me acompanha na vitória. Trajetória. Vou contar minha história da minha perspectiva, sem ter que forjar uma outra narrativa. Sem ter Mas pra que isso eu consiga, eu preciso puxar o histórico da minha própria vida, dos motivos banais que me fizeram entrar em briga e que me tornaram pequeno como uma lombriga, pai. Os seus planos eu não consigo entender, por mais que eu reflita, pergunte, me indague, mas eu sei que com você os meus sonhos não vão morrer. Tem muita lenha pra arder antes que a chama se apague. Então, que eu não esqueça o caminho de casa, ainda que eu não veja nenhum milagre, que o Senhor seja meu fogo e minha brasa, antes que a chama se apague. Que eu não esqueça o caminho de casa, ainda que eu não veja nenhum milagre, que o Senhor seja meu fogo e minha brasa, antes que a chama se apague. E que esse fogo dure para sempre.